Olá, bom dia, alunos, tudo bom? Então a gente estava tendo uma aula hoje com as duas turmas do segundo C e o segundo D sobre função composta, né? E quando a gente fala em função, a gente já sabe o conceito, onde temos uma relação entre dois elementos, onde um é o domínio e o outro é o contradomínio, né? E dentro do contradomínio temos as imagens. Então isso constitui o que se chama de função. Agora a gente está vendo tipos de função. Então a gente tem que passar pelas qualidades dessas funções, de suas características. Já vimos, por exemplo, o que é domínio, o conceito, o que é imagem, o que é contradomínio. Vimos também exemplos, né, de função no dia a dia, na compra de passagem, na compra de carne. Na verdade, as funções estão presentes, diluídas no nosso dia a dia. Tudo aquilo que a gente comercializa, faz, transfere, né, está em função, uma coisa está em função de outra. E até no dia a dia a gente fala, às vezes, essa frase quando você, por exemplo, ajuda seus pais em casa, sua mãe, né, a maioria é mãe ou pai, e você sabe que a mãe e o pai, às vezes, depende do pai, né, e da mãe, trabalham em função de vocês. A gente até usa essa expressão, ó, seus pais estão trabalhando em função de você, seus pais estão investindo em você, né? Então é uma relação que existe, mãe, filho, filho, mãe, ou filha, mãe, né? Isso também é uma função. Matematicamente falando, a gente tem uma ortografia matemática para isso, que a álgebra nos deu, que é utilizando letras, né? Onde a gente coloca letras à frente com o domínio dentro de parênteses, que é usando a variável x, e em seguida a igualdade, a gente tem lá a função descrita. Então, por exemplo, a ideia de a gente aprender agora tipos de função é para que a gente aprenda que a gente, ao entrar em tipos de função, a gente vai passar pela função. Já passamos pela paridade das funções, né, o que é uma função par, o que é função ímpar na semana passada. Já vimos esses dois conceitos importantes, né? Geralmente as funções que estão elevadas a expoentes pares são chamadas de funções função par, né? A paridade é par. E a gente tem outros casos que são ímpares, né? Os casos que diferem disso, e a gente viu lá os dois conceitos, né? Das duas, né? Assim, função par ou ímpar. Agora a gente entra no conceito de função composta. O que é uma função composta? A composta vem do verbo compor e da composição. E composição, geralmente, a gente junta coisas para fazer. Quando, por exemplo, você pode fazer uma composição em língua portuguesa, pode se referir a uma redação, a um poema, a uma fábula, né? Alguma coisa que você cria. Uma composição química, onde se mistura água, limão, açúcar, né, e gelo para fazer um suco. Só que você pode variar esse suco nessa composição. Você pode botar uma cenoura, uma beterraba, né? Já modifica, já dá um gosto diferente. Então, você está fazendo composições diferentes. Assim como na cozinha, né? A gente tem vários ingredientes que podem fornecer vários tipos de comida. Depende da criatividade do chefe ou da chefe, né? Que está à frente, ou do cozinheiro ou da cozinheira. Ou do objetivo, né? Daquele cozinhar. Qual é o objetivo? Mas os ingredientes são os mais diversos. Então você já entendeu. Agora, no sentido de composição, que é uma função composta. Vamos imaginar aqui que nessa lousa, onde nós temos aqui, deixa eu ficar para o lado de cá, onde nós temos aqui esses três diagramas em vermelho, suponhamos que a gente tem uma cidade A, uma cidade B e uma cidade J. E alguém diga assim, eu vou sair da cidade A passando por B e depois eu sigo a J. As linhas aqui em azul demonstram justamente esse percurso que a pessoa faz. Mas alguém deve ter pensado, será que não tem uma maneira de eu sair logo de A para J sem ter que passar por B? E aí é que nasce a ideia de composição, a ideia de aglutinar, digamos assim, essas duas informações B e J, para que ao sair de A a gente já chegue em J sem precisar passar por B, mas sem desconsiderar a existência de B. Isso traduzindo a gente pode colocar como funções, por exemplo, de A para B seria uma função f de x, de B para G seria uma função g de x, e a composta ou a composição dessas duas funções, para eu chegar logo em G, seria o que? Chegar em J, desculpe, seria fazer o que? A função chamada fog. Essa simbologia do fog, com essa bolinha no centro, conforme foi dito na aula, ela é uma bolinha que é um conector apenas. A gente chama de O ou de zero, né? Geralmente os professores de matemática, nós falamos O, porque ela se assemelha muito à letra O, né? Mas é bom lembrar que isso é apenas um símbolo, né? E o O é por questão da expressão falada. O que significa essa escrita fog de x? Por que não tem x no f de x aqui e tem g de x aqui depois do g? Pelo seguinte, por ser uma função composta e está escrito fog de x,
significa que a função g de x vira domínio da função f. Então, onde tiver a função f, onde tiver o x, que é o domínio, eu vou colocar dentro dela a função g de x. E aí é que se dá a composição. Note que no caso do suco mencionado, você compõe o limão junto com a água, junto com o açúcar, né, e o gelo para compor um elemento não, uma substância chamada suco de limão. Então, para você fazer uma composta matemática, você vai colocar uma função dentro da outra. A questão é, Itamar só tem função assim, botar f, g dentro de f, aí fica fog, ou então f dentro de g, né, fica gof, mas não teria como colocar assim três funções, por exemplo, g, h dentro de g, g dentro de f, tem, né? A gente vai ver isso mais adiante. Então, para a gente poder só relembrar algumas coisas de função, eu coloquei aqui: classifique as funções quanto à seção do primeiro, segundo ou terceiro grau. Conforme vocês viram no vídeo que a gente fez hoje, quem dá o batismo ou a identidade de uma função é o expoente ao qual o domínio está elevado, o domínio representado pela letra x, né? Ou qualquer outra letra, mas aqui a gente padroniza usando sempre o x, né, para ficar uma linguagem próxima da cartesiana, né, que Descartes implementou no século XVII, né, melhor, século XVI, né? Depois Pierre de Fermat deu continuidade. Então, classificar é olhar o valor, classificar quanto ao grau é olhar o valor do expoente na variável x e dizer se ela é do primeiro, segundo, terceiro grau ou quaisquer outros graus. Então vamos analisar aqui. Nós temos classifica as funções, aí está dizendo, cadê as funções? Então vamos colocar aqui algumas. Por exemplo, na letra A eu tenho f de x igual a menos 3x ao quadrado menos 1/3. Essa função é de que grau? Bem, considerando que o x está elevado a 2, então a gente pode classificá-la como do segundo grau, né? Função quadrática do segundo grau. Se eu tiver uma letra B onde tem aqui f de x igual a 2x mais 1, notemos que a variável x está elevado a 1, então ela é do primeiro grau. E se eu ainda tivesse uma letra C, g de x igual a x ao cubo menos 8, agora o x, ou o domínio, está elevado a 3, então é do terceiro grau, né? Uma função cúbica. Então note, elevado a 2 quadrática, elevado a 1 do primeiro grau, elevado a 3 cúbica. A do primeiro grau é muito interessante porque a do primeiro e do segundo grau, elas serão o foco do nosso estudo com base no livro Matemática com Textos, né? Realidades, no capítulo 3 e 4, né? Você vai ver que esses capítulos vão focar na função afim, que é uma função do primeiro grau, e as suas derivadas, digamos assim, seus casos particulares, né? A função constante, a função translação, a função identidade e a função linear, né? Que são casos particulares do caso geral, né? Da função afim. Essas são do primeiro grau. Passaremos ainda pela modular, entender o conceito de módulo, né? Que módulo tem a ver com distância. Independente se anda para a esquerda ou para a direita, o módulo em si, a distância, a gente vai aprender também como trabalhar com essa função, chamada modular. O conceito de módulo ele está presente nas calculadoras científicas, por exemplo, a gente também tem que passar por lá para dar uma olhadinha. E depois a gente avança para função, a gente pode até dar um exemplo de função cúbica, desenhar um gráfico também, mas o foco mesmo são as do primeiro grau e do segundo, porque na física, na química, elas têm muita aplicação, conforme a gente já falou em sala de aula, né? Agora, para a gente ficar bem assim nessas questões, é exercitar. Então, nada melhor do que fazer atividade, né? Então, veja aí a atividade número 2, que diz assim: dada as funções seguintes, ou seja, f de x igual a menos 2x mais 1, g de x igual a 3x menos 5 e h de x igual a menos 4x ao quadrado, é perguntado agora, encontre as compostas dessas funções. E aí a gente tem aqui abaixo, né? O vídeo talvez não permita ver todas, eu vou tentar mostrar ali embaixo, ó. Temos três funções ali, né? Fog significa dizer que g está dentro de f. Gof significa dizer que f está dentro de g, porque a nossa leitura ocidental é da esquerda para a direita, então ao escrever gof, o f de x está dentro da função g de x, ou seja, o f de x vira domínio da função g de x. Então, se na função g de x tem um x aqui, o f, que é menos 2x mais 1, vai passar a estar aqui no lugar do x. E por último, temos uma composta com três funções, f, g e h. A gente tem o fogorre, né? Fogorre.
O que é isso? H de x está dentro de G, então H de x vira domínio de G, e depois de feita essa composição vira domínio de F, ok? Então vamos fazer os 3 exemplos ali na lousa, tentar ajustar aqui para a lousa ficar melhor. E a gente vou apagar agora o lado de cá do conceito de função para que a gente possa fazer os cálculos. Então no primeiro caso, nós temos aí a função, as funções, né? Então eu vou colocar cores diferentes. Para f de x, eu vou colocar em azul, f de x é igual a 2x mais 1. G de x, vou colocar em vermelho. G de x é igual a 3x menos 5. E para a função h de x, eu vou colocar em lilás. H de x é igual a menos 4x ao quadrado. Por que isso? Para que a gente visualize melhor na lousa, né, fazendo. Então, se eu desaparecer um pouquinho aí do vídeo, é porque eu estou nas laterais aqui do quadro, né, eu estou privilegiando o aparecimento do quadro do que a minha presença, né. Mas você fica com o meu áudio e com a minha voz. Então, vamos lá. F de x, a primeira função ali na letra A é fog de x, né. Então, está escrito que é fog de x, está escrito fog de x. Tradução disso, vamos observar que a tradução disso será g de x, né, dentro de f. Então a primeira coisa é pegar a função f que a gente padronizou azul. A função f é menos 2x mais 1. Menos 2 que multiplica x mais 1. Mas note que esse x aqui, que é o domínio, vai entrar o que nele como domínio? G de x. E quanto vale g de x? 3x menos 5, que está em vermelho. Então vou colocar em vermelho. 3x menos 5. Temos aí já a composição, né? Como é que a gente percebe a composição? É que na função f, ela é dada por menos 2x mais 1. E quando foi pedido fog de x, significa que g de x vira domínio da função f. Ou seja, aonde tiver a variável na função f que representa o domínio, eu vou escrever no lugar dessa variável a função g de x, porque tem aqui fog, g de x está dentro de f. Então, primeiro eu escrevi f em azul, menos 2x mais 1. Só que esse x do f agora é g de x, né? Vale g de x, porque g de x está valendo o domínio, né? E g de x vale quanto? 3x menos 5. Então, é isso que foi escrito aqui. Agora a gente tem o procedimento com cálculos algébricos numéricos, né? Qual é? 2, você observou que eu coloquei 2 e abri e fechei parênteses. Por quê? Porque entre os parênteses vai estar o valor do x, e o valor do x aqui é g. Quando nós temos essa escrita, nós temos aí o chamado distributiva, né? Porque o menos 2 multiplica tudo que estiver aqui dentro. Então, o menos 2 vezes 3x e o menos 2 vezes menos 5. Procedendo a conta, teremos menos multiplicado por mais, o resultado é negativo, né? Então, nós teremos fog de x igual menos 2 vezes 3, menos 6. Menos multiplicado por menos, como a quantidade de sinais é par, menos multiplicado por menos, aqui é menos 6x, né? Esqueci do x. Menos multiplicado por menos resulta mais, e 2 vezes 5, 10, mais 1. O que é que nós precisamos fazer com essa expressão algébrica? Aquilo que fazíamos lá no oitavo ano, né? Quando você começou a se estudar mais profundamente a álgebra com os polinômios, monômios, binômios, trinômios, né? E assim por diante, equações, inequações e assim por diante. Então a gente junta termos semelhantes. O que é um termo semelhante? Termos que têm as mesmas características, né? Assim com pessoas também. Pessoas que nascem no Japão têm características peculiares a elas. Pessoas que nascem aqui na Bahia têm características também peculiares, que são muito assim, várias características. Gente de toda cor, todo tipo de cabelo, todo tipo de corpo. Que a nossa cultura é muito miscigenada, né? Então, características são isso, as qualidades de alguém ou dos indivíduos de um modo geral. Então, aqui na função, no cálculo algébrico, o que é o termo semelhante? Se eu tenho menos 6x, eu procuro se tem algum outro elemento com x também elevado a 1 para juntá-los. Como não tem, a gente é obrigado apenas a transcrever para cá o menos 6x, né? Agora, quais os outros dois termos semelhantes? O 10 e o 1. Ambos são coeficientes, ambos são algarismos, né? Então, 10 mais 1 dá 11. E aí, feito isso, a gente pode encerrar assim dizendo, olha, fizemos a composta, né? A composição está aqui, ó.
da letra A. Difícil? Não, mas para poder a gente exercitar, vamos fazer outra letra, a letra B. A letra B nos pede ali GOF de x, né? Então, GOF de x significa dizer que a função f de x agora, a letra B é inversa à letra A, né? Quando a gente fala GOF de x, significa dizer que a função f de x está dentro de g. Então, a gente começa escrevendo g. G está em vermelho, né? Aqui em cima. Então, vai ser 3 vezes o x. Só que o x aqui é f de x. E vale quanto f de x? Menos 2x mais 1. E está em azul. Então, vamos abrir os parênteses aqui em azul para representar f de x, que vale menos 2x mais 1. A gente já colocou aqui, né? Isso aqui é o x, né? É o domínio. Só que a função g original é 3x menos 5, então ainda falta menos 5. A mudança de cor aí ajuda a visualizar o que está acontecendo, para vocês verem que função composta não é esse bicho todo, né? Que é pintado, que é difícil, que ninguém aprende, né? Não é bem por aí, né? Tem muito mito. Deixa eu consertar a câmera aqui para a gente visualizar melhor um pouquinho. Pronto. Agora vocês conseguem ver o final aqui do cálculo embaixo. Vamos para o lado de cá. Agora é proceder às continhas, né, normais. GOF de x será igual a, de novo, propriedade distributiva, né? Aqui temos aqui o 3, né, que multiplica o menos 2 e o 3 que multiplica o mais 1. Então, sinais contrários, quando a quantidade é par, resulta menos. 3 vezes 2, 6x. E sinais agora iguais, mais e mais, resulta em mais. 3 multiplicado por 1 é 3. E o 5 está solto, é repetido aqui. Da mesma forma que a gente procedeu na outra conta, procederemos aqui. Juntar os termos semelhantes. Semelhante a menos 6x, somente ele, né? Agora, semelhante a 3 e 5, os dois são semelhantes, que são numerais. Quanto é 3 menos 5? É menos 2. Terminou a composta? Terminou a composta. A composta terminou aqui, ó. A composição. Agora temos um caso triplo, né? A letra C, que tinha apagado aqui do outro lado, que a letra C nos pede o seguinte. Fogorre, né? Fogorre. Ou seja, vamos compreender essa escrita aí que parece difícil, complicada, mas não. O que quer dizer o fogorre? Fogorre quer dizer que a função h de x é domínio de g. Então a gente precisa escrever a função g, né? E colocar h dentro dela. E depois que feita essa composição, a gente tem o que? Essa composição dentro de f. Note que a expressão começa por f. Então a gente começa escrevendo f. F ficou na cor azul, g ficou na cor vermelha e h ficou na cor lilás. E eu vou colocar concomitantemente isso igual, né? Para poder a gente ter essa noção boa. Deixa eu trazer para cá, fogorre de x. E começa com f. F está em azul. E f diz que é menos 2 vezes x, né? Menos 2 vezes x mais 1. Mas observe que g está dentro de f, né? Então, no lugar do x ali, eu vou colocar g. G é quanto? 3x menos 5. É isso? E escrevo o finalzinho de f que a gente estava antes. Mais 1, né? Mais 1. Aí nós colocamos o quê? Desculpe aqui. G dentro de f, né? G de x vira domínio de f. Então, como nós tínhamos f menos 2 vezes x, o x aqui é domínio, e o domínio é g, e g vale 3x menos 5. Só que nós temos ainda o quê? Que dentro de g vai ser colocado h. Então, esse x aqui do g vai ser o quê? O h de x, né? Vai ser o h de x. Então, a gente tem que fazer outra substituição aí, né? Reescrever fog, ou fogorre. Já fizemos a composição do G dentro de F. Agora falta fazer a composição do H dentro de G, né? Esse X aqui do H vale o quê? Ou esse X aqui do G vale o quê? H de X. E H de X é quanto? Eu não lembro que eu apaguei o quadro, mas o H... Tá aqui, menos 4x ao quadrado, né? Então vamos colocar aqui nas cores. O menos 2 em azul, menos 2x mais 1 representa F. Os parênteses em vermelho representa G, né, que está dentro de F.
3 vezes x mais 5, né? Ou menos 5. Ok? Só que agora no lugar do x aqui, o que entra? O h, né? De x. E o h de x está na cor lilás, né? 3 vezes x. Só que esse x é h. H é quanto? Menos 4x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado. Então as três cores ajudam a gente a perceber a composição aí, né? Fogorre. Primeiro F. F vale quanto? Menos 2x mais 1. Menos 2 vezes o x mais 1. Tá aqui. F. Só que eu tenho G dentro de F. Fog. Quanto vale G? G vale menos 2, ou 3x menos 5. Então, no lugar aqui, 3 vezes o x menos o 5. Só que o x do G é o H. E o H vale quanto? Aqui é o x do G. O H vale quanto? Menos 4x ao quadrado. Então fizemos aí a composição tripla simultânea, né? Escrevemos logo F, menos 2 vezes x mais 1, onde o x do F é G. Aí transcrevemos aqui, 3x menos 5, que é G. E dentro de G, o x vale quanto? H. E H é quanto? Menos 4x ao quadrado. Então tá aí a composição feita em três cores, né? Azul para F, vermelho para G e lilás para o H de x. Aí agora a gente pode resolver. Para resolver, a composição já foi feita, né? Agora a gente precisa fazer o cálculo algébrico numérico. Então temos aqui 2 vezes parênteses. Eu vou fazer uma troca aqui um detalhe. Como aqui eu usei parênteses aqui interno para o lugar do H, né, que é o x do G, eu vou trocar esse símbolo aqui agora de parênteses para colchetes, né, para poder ficar mais organizado matematicamente. Porque internamente eu já usei aqui os parênteses para H. Então nós temos aqui, ó, H de x. Nós temos aqui, ó, G de x, né? E nós temos aqui, ó, F de x. Legal? A gente consegue ver aí a composição tripla, né? Vou deixar esse lado ali e vou apagar o de cá que nós já fizemos, né? Então, fazendo as continhas ali, né? Fazendo as continhas. Fazendo as continhas, nós teremos ali o quê? Vamos fazer aqui de lilás. 2 que multiplica colchetes, né? A leitura é essa. 2 que multiplica colchetes mais 1. Só que dentro dos colchetes eu tenho outra expressão algébrica. Então, a de fora vai se manter. Vai ficar fogorre igual... Fogorre igual a 2 vezes os colchetes, né? 2 vezes os colchetes mais 1 lá fora. Tenho que resolver aqui dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes temos aqui uma distributiva, né? 3 que multiplica menos 4 e o 5 está sozinho. Então, sinais contrários. O 3 é positivo, o 4 é negativo. Mais multiplicado por menos resulta menos. Agora, 3 que multiplica 4 resulta 12. 12x ao quadrado. O 3 vai multiplicar o 5? Não. Note que os parênteses não encerraram aqui assim, né? Não era isso que era o domínio. O domínio era só o que? H de x. Encerra aqui, ó. O 5 está solto, então ele é repetido. Já fizemos esse produto aqui, ó, dentro dos colchetes, né? Está explicitado aqui menos 12x e o 5 que está solto foi trazido. E o resto da expressão continua 2 vezes x mais 1, né? Que é f, né? Que é a função f. Menos 2, né? Menos 2, vou botar o menos aqui que eu esqueci. Menos 2 que multiplica x mais 1. Note que continua escrito, né? Menos 2 vezes x mais 1. Onde esse x foi G, e onde dentro de G a gente colocou H, né? Menos 4x. Agora a gente está só arrumando o cálculo. Agora nós procedemos esse cálculo aqui, esse produto, menos 12x ao quadrado, esse menos 5 veio para cá. Agora nós temos menos 2 que multiplica colchetes mais 1. Se menos 2 multiplica colchetes, a gente tem uma distributiva aqui, ó. Menos 2 multiplica menos 12 e menos 2 multiplica menos 5. Então vai ficar fogorre. Menos multiplicado por menos, como a quantidade é par, dá mais, né?
e 2 vezes 12, 2 multiplicado por 12 resulta 24, x ao quadrado. Menos multiplicado por menos resulta mais, 2 vezes 5, 10. Terminamos essa distributiva, né? Mais um que está solto aqui. Quais os termos semelhantes que temos aí? Bem, semelhante a x ao quadrado, ninguém. Então ele é repetido. Agora o 10 e 1 são semelhantes, porque são coeficientes, são numerais soltos, né? Então 10 mais 1, 11. E aí, tá, mas a gente terminou a composta? Sim, terminamos a composta. Ok? Então, a composição basicamente é só isso aí, né? É só isso aí a composição. Eu vou fazer ainda uma letra C, uma letra D que não estava proposta, para que a gente possa ver outra composição só apenas com duas, né? Por exemplo, eu vou botar aqui a letra D, ROG. O que é que eu devo traduzir quando eu escrevo ROG? Eu devo traduzir que a função é H e que G de X vira domínio de H. Então a primeira coisa é escrever a função ROG. A gente combinou para a função ROG a cor lilás mesmo, né? Então a gente vai colocar aqui lilás, menos 4 que multiplica x ao quadrado. Esse é ROG, x ao quadrado. Só que esse x ao quadrado agora é G, né? Porque G vai para o domínio de H. Então como o G a gente combinou na cor vermelha, então ao invés de ser x ao quadrado vai ser aqui, ó, G de x ao quadrado, né? E quanto vale G de x? Porque G de x passa a ser domínio de H, então é G de x ao quadrado. E quanto vale G de x? G de x vale 3x menos 5. 3x menos 5. Pronto, fizemos a composição, né? 4 que multiplica x ao quadrado é H. Só que o x ao quadrado aqui, vale a função g de x, né? Que nós temos ROG, g é domínio de H. Então, o x aqui é a função g ao quadrado. Quanto é a função g? 3x menos 5 ao quadrado. Agora é só proceder o cálculo. Por que eu coloquei esse cálculo para nós fazermos? Porque nós temos aqui menos 4 que multiplica parênteses, só que esses parênteses aqui estão ao quadrado. Então significa que isso aqui é multiplicado por isso aqui mesmo, né? Menos 3x menos 5, quando está elevado ao quadrado, fica 3x menos 5 vezes 3x menos 5. Mas se a gente lembrar aqui do oitavo ano, nós temos aqui um quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. Então a gente pode aplicar a fórmula, né, que dizia assim. Deixa eu apagar esse lado da lousa aqui que a gente vai precisar. Só relembrando o quadrado da subtração aqui no caso, né? O quadrado da subtração seria a menos b ao quadrado, onde a é o primeiro termo, que pode ser qualquer expressão, no caso aqui é 3x, e b é o segundo termo, que no caso aqui é o 5. Como é que ficava lá? A tradução disso aqui na fórmula, o primeiro termo e o último saem ao quadrado, né? Ambos. E no meio aqui nós temos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Como aqui é menos, aqui é menos. E o outro é mais. Pronto. Temos aí a expressão que representa o quadrado da soma de dois termos. É essa fórmula aqui que a gente aplica para poder ganhar tempo com expressões algébricas assim. Isso foi visto lá no oitavo ano, né? É o chamado produto quadrado da soma de dois termos, né? Quadrado da soma, ou soma não, diferença, né? Da diferença de dois termos. Então vamos operar assim. O primeiro termo ao quadrado, então ROG de x é menos 4 que multiplica isso aqui. Então menos 4 que multiplica. Primeiro termo ao quadrado, então vai ficar 3x ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado, primeiro termo aqui A é 3x e B vale 5, né? Então, primeiro termo ao quadrado, 3x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Mais o segundo termo ao quadrado. Fazendo as contas aqui, nós temos
então que fazer esse cálculo dentro dos colchetes, para que depois que a gente faça o cálculo dentro dos colchetes, a gente possa proceder essa distributiva aqui, ó. Essa distributiva aqui, né? Então vamos lá. Então vai ser repetido. Não é FOG, né? Eu gravei FOG, não é ROG. ROG de x. Então nós teremos menos 4 que multiplica colchetes. 3x ao quadrado vai dar 9x ao quadrado, né? Ambos são elevados ao quadrado. Menos multiplicado por mais, que o 3 é mais, dá menos. E menos por mais dá menos de novo. 2 vezes 3, 5, 6. 6 vezes 5, 30. 30x. Mais 5 ao quadrado. 5 ao quadrado resulta 25. Então nós fizemos aí o cálculo do quadrado da diferença de dois termos. Agora a gente vai aplicar a distributiva, né? Menos 4 vezes 9, menos 4 vezes 30, menos 30 e menos 4 vezes 25. E aí a gente vai ter terminado a nossa composta chamada ROG de x. Menos multiplicado por mais é menos. 4 vezes 9, 36. Menos multiplicado por menos é mais. 4 vezes 30 é 120x. Menos multiplicado por mais é menos. E 4 vezes 25, 100. Fizemos então a distributiva aí. E a gente tem ao final nossa composta aqui, ROG, né? Como quarto exemplo. Ok, gente? Então, pessoal, esse aí é o nosso conteúdo de função composta, né? Qual o próximo tópico a vermos em outra aula, que a gente ficou de ver quarta-feira, no caso aí, tanto a turma C e D, né? Que foi hoje no primeiro horário, 8 horas, como amanhã terei aula também com as turmas A e B pela manhã, e terei amanhã à tarde, hoje à tarde, as turmas também da tarde, né? Que é o mesmo conteúdo para todos. Próximo assunto após composta será o quê? Mais um tipo de função. Função inversa, ok? Então esse vídeo aí foi para esclarecer mais dúvidas, né? E esclarecer mais dúvidas de vocês. E a gente também fazer aqui uma aula expositiva dessa forma, né? Uma aula onde eu estou fazendo o cálculo ao invés de ter que ficar fazendo só na tela do computador. Vou sair só um pouquinho para a câmera poder filmar o quadro, a lousa. E depois, agora a gente vai se ver na próxima aula, se Deus assim permitir. Um abraço a todos, espero que tenham compreendido toda a explicação. Abraço.